meus queridos e minhas queridas, estamos aqui iniciando esse quadro chamado Fale com o Terapeuta. Meu nome é Fabiano, obviamente sou terapeuta e professor. E a ideia de trazer esse quadro para vocês é o seguinte, né? Durante o meu trabalho no Instagram, muitas vezes eu abria as caixinhas, né? Fale com o terapeuta. E nessas caixinhas Fale com o terapeuta, eu trabalhava ali respostas curtas relacionadas aos problemas que as pessoas me apresentavam. É muito comum eu receber ali desabafos, eu receber no direct, muito comum, né? Atendo meus casos clínicos, atendo diversos casos. Então a minha ideia é trazer alguns exemplos desses casos para vocês, obviamente alterando ali os nomes de cada pessoa, mas trazer aqui para vocês uma ideia de como se resolvem alguns problemas, né? Vocês ficam pensando muitas vezes como que é a terapia. Obviamente que a terapia não é isso aqui que a gente vai fazer, né? A terapia tem respostas, eu faço perguntas, eu tenho respostas. Mas eu quero trazer para vocês um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da forma como eu enxergo esses problemas, da forma como a gente pode resolver esses problemas. Eu acredito que nisso, né, pegando alguns problemas chaves que acontecem com a maioria das pessoas, a gente consiga ajudar vocês também a lidar com as suas demandas. Então eu vou pegar aqui um pequeno texto aqui, no qual, não vou falar o nome, né? Conta para mim um problema que ele está passando. E eu vou ler aqui para vocês, tá? Por isso que eu estou lendo para baixo, que eu estou lendo mesmo, tá? Estou colando mesmo. Meu nome é Zezinho, vou chamar de Zezinho. Meu nome é Zezinho e vivi um relacionamento que durou 1 ano. Eu era muito apaixonado por ela. Fazia de tudo por ela e às vezes me deixava para segundo plano. Ih, Zezinho. Ao final do primeiro ano, ela começou a ficar indiferente e logo terminou comigo. Semanas depois, já estava com outro. Eita, nós. Demorei uns 6 meses para me curar. Tive depressão. Oh, meu Deus. Me afastei de muitas coisas. Hoje estou me refazendo e me aproximando de uma garota. Mas tenho medo de me magoar novamente, isso me trava. Como recomeçar se o fantasma do passado me assombra? Muito bem, Zezinho, muito bem. Vamos lá. Esse é um problema muito comum, né, de pessoas que vivem términos aí complicados, vivendo relacionamentos complicados, que é o medo de se magoar novamente. É disso que a gente vai falar um pouco aqui, tentando ajudar o Zezinho, mas tentando ajudar, né, você aí que passa por esse problema. Vamos lá. A primeira pergunta que eu faria para esse meu paciente é: será que é possível nessa vida não se magoar? Será que é possível não se machucar? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: quem serão as pessoas com maior potencial de te magoar nessa vida? Vamos tentar responder essas duas perguntas? É possível não se magoar nessa vida? Não. A gente vai chegar à conclusão de que é comum nessa vida que a gente se decepcione, que a gente se magoe, que problemas aconteçam, que desafios aconteçam. Por que eu estou falando isso? Ah, você está jogando a verdade na cara dele, é isso que você faz? Não exatamente. Claro que a gente fala, a gente quer falar com jeito, a gente vai explicar, mas é por isso que eu faço a pergunta e eu não dou a resposta, né? Existe como não se magoar nessa vida? E o próprio Zezinho, você vai perceber na sua vida que é inevitável as frustrações, eu ser magoado, eu me chatear. E você vai perceber também que as pessoas com maior potencial de te magoar são as pessoas das quais você é mais próxima e das quais você mais abriu a sua intimidade. Então, quanto mais eu abro a minha intimidade para alguém, mais capacidade essa pessoa tem de me magoar. Eu abri meu coração, ela entrou num lugar que não entra todo mundo. Então, quanto mais eu abro a minha intimidade, mais potencial a pessoa tem de me magoar. Logo, se eu estou falando de um relacionamento, de namoro, que vai virar um casamento, pode virar um casamento, onde a gente pode construir uma família, eu estou falando de me expor ao risco de me magoar.
Tá? Então, querer amar alguém é correr o risco de se magoar. Se apaixonar por alguém é correr o risco de se magoar. E será inevitável, né? Claro que a gente está fugindo aqui dessas grandes mágoas da vida. Mas, já digo, mesmo que ela seja uma pessoa bacana, você vai se magoar e você vai se frustrar, porque somos humanos. Você vai frustrar ela, ela vai frustrar você. Mas o próprio fato de você se relacionar com alguém, de você querer responder a pergunta, essa é a mulher da minha vida que eu vou levar para o altar, vai te colocar diante da possibilidade de se magoar. Porque ela pode ser uma pessoa bacana e ao final de tudo você perceber, cara, mas a gente não vai dar certo casados. Entendeu? Ou ela pode perceber isso de você. Você vai se magoar, você vai ficar frustrado porque o relacionamento terminou. Né? Então, o simples fato de você se colocar para discernir se essa pessoa vai ser a minha esposa ou vai ser o meu esposo, que é algo próprio do namoro, já vai te colocar numa posição de fragilidade e de possibilidade de se magoar. Poxa, Fabiano, mas não tem um jeito de eu não me magoar? Não tem um jeito da mágoa, da tristeza, ela não fazer tão mal assim para você. Existem certos cuidados que a gente precisa tomar e que talvez você não tenha tomado nesse relacionamento, tá? Então você menciona aqui para mim, né, que você fazia tudo por ela, que você deixava de fazer suas coisas, acho que é isso que você menciona, né? Fazia tudo por ela e às vezes me deixava para segundo plano. A primeira pergunta que eu te faço é: será que isso é saudável? Será que isso é adequado dentro de um processo de discernimento? Será que o amor ele não é gradual e eu vou dando passos e amando mais? Será que eu preciso entregar tudo de uma vez? Eu não estou falando para você economizar no amor. Mas a pergunta é, será que também isso é amor? Será que isso não é carência? Eu sempre falo do carente bonzinho, né? O carente bonzinho é aquele que faz para receber. E agrada, agrada, agrada para não perder. Nossa, o que eu fiz isso em relacionamentos antigos na minha vida, antes de encontrar minha esposa. Quando eu encontrei minha esposa, eu estava tentando fazer exatamente esse movimento contrário. Eu tinha um pouco disso, de você não quer me magoar de novo. Mas eu já sabia que isso era inevitável, né? Tanto que eu investi no relacionamento com a minha esposa. Mas o que que eu fui fazendo? Eu falava assim, se antes eu corria demais atrás, o que eu comecei a fazer? Eu ia atrás, mas também dava o tempo para ela vir atrás. Eu fazia algo por ela ali antes da gente começar a namorar, também dava o tempo dela fazer por mim. Eu não a sufocava com meus atos de bondade, com a minha, porque eu era bonzinho. Porque no fundo isso daí era uma vontade de receber de volta. Uma vontade de controlar aquele relacionamento para ele não acabar. Então, esse fazia tudo por ela já é um ponto para você se proteger, né? Porque o que aconteceu? Você fez tudo e sentiu que mesmo assim ela fugiu de você. E isso te frustra, isso te machuca. Ah, se eu tivesse feito menos, será que eu machucaria menos? Eu não quero que você faça menos, mas eu quero que você use a virtude da prudência, que é saber colocar os meios adequados. E quais são os meios? Se o namoro é um tempo de discernimento, é óbvio que a dúvida deve estar ali. Eu namoro com a intenção de casar, mas eu estou discernindo se a gente junto dá um casamento conforme eu acredito que seja o ideal para você cultivar uma família. É para que eu possa tomar ali a decisão de uma forma muito mais serena diante do altar, com muito mais consciência, com muito mais liberdade, eu namoro e busco esse discernimento. Então essa dúvida, se é ela, vai aparecer. Tem que aparecer. Não é que você está fazendo um processo seletivo com ela, mas isso precisa aparecer desta forma. Eu preciso dar oportunidades para que ela se revele também para mim. Eu não posso querer controlar o relacionamento, né, com meus atos de bondade, fazendo tudo por ela, ao ponto de que eu deixe de fazer coisas na minha vida que são importantes para o nosso casamento no futuro. Então, trabalhar, estudar, cuidar da minha saúde, tudo isso também é para servir no relacionamento. Mas eu me deixo em segundo plano.
Eu só vou na casa da família dela, ela não vai na casa da minha família. Poxa, mas as nossas famílias vão influenciar no nosso casamento futuro. E se eu quero construir um casamento saudável, eu preciso ter uma relação saudável entre as duas famílias. Então, tudo isso que é fazer para mim um pouco, também interfere lá. Então, colocar esses limites de equilíbrio no relacionamento vão te proteger. Porque te proteger para você não se magoar? Não, isso não tem como. Você vai estar suscetível. Mas eu quero que você entenda que o problema aqui não foi você se magoar. O problema foi que você não se colocou numa posição adequada para fazer esse discernimento. Então você transformou ela na razão da sua felicidade. Não preocupe-se mais em amar mesmo, é em fazer gestos bons, não para controlar o relacionamento. Procure se interessar por conhecer ela. Não tente já, tipo, já é ela e pronto, agora eu vou fazer de tudo para não perdê-la. Não, busque conhecê-la. Dê chances para que ela se revele a você. Viva momentos com ela. Partilhem, conversem. O grande tópico do relacionamento é isso. Tá? Então, muitas vezes eu quero fazer coisas incríveis, né? Então, eu olho na internet os maiores gestos de amor, aqueles que as pessoas gravam reels, que elas gravam vídeos e fica coisas inesquecíveis e eu quero viver o romance do filme. E aí eu vou tentando fazer coisas cada vez mais incríveis, mais incríveis. Eu falo, poxa, mas eu fiz as coisas mais incríveis do mundo e como não deu certo? Porque o relacionamento não é isso. O relacionamento não é isso. Tá? Então, a melhor forma de você encarar esse relacionamento é se interessando por ela. Mais do que fazer 1 milhão de coisas por ela. É claro que você tem que fazer algumas coisas por ela. É claro que você quer conquistá-la. É claro que você quer agradá-la, que você quer mimá-la. Mas calma, você tem uma vida toda para fazer isso tudo. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você não precisa sufocar ela. Você tem a vida toda para ir fazendo. Mas dá tempo para que ela se revele a você. Dá tempo para que ela se mostre a você. Dá tempo para que você perceba é ela ou não é ela. Assim como ela precisa dar esse espaço para você. Tá? Esse espaço no relacionamento não é distância. É aquele passinho para trás que você dá para que você possa enxergar o outro como um todo. Esse espaço que precisa haver um pouco no namoro é exatamente isso. Eu voltar para casa e colocar a cabeça no travesseiro sem a presença do outro e pensar na minha vida. É necessário esse espaço no relacionamento. Então, magoar é inevitável. Mas o que você sofreu, essa mágoa que você sofreu, ela foi aumentada exatamente por essa vivência não saudável do relacionamento, sabe? Essa entrega desmedida. No fundo, não era uma entrega, era um aprisionamento, era uma tentativa de controle. Então, o que a gente precisa olhar para a sua vida é exatamente isso. O relacionamento de namoro, ele precisa de espaço. Não espaço de distância, mas o espaço para que você enxergue o outro, para que você veja o outro. Então, você se aproxima e dá um passo para enxergar. Se aproxima, depois dá um passo para trás para enxergar. A gente precisa dar tempo para que o outro também nos ame. Tá? O amar faz bem para mim, não faz? Não é bom para minha alma que eu ame? Eu preciso dar esse bem para o outro. Tá? Não estou falando de você cobrar que o outro te ame. Porque no relacionamento de namoro, se você percebe que não é recíproco, que o outro também não faz nada por você, você vai perceber, poxa, não é ela, né? Não tá conveniente, né? Não estou falando de sentimentalismo, tá? É um discernimento que você vai ter que ter. O que você está buscando ali? Né? Só sentimento? Está buscando... Mas se você enxerga que o outro não te ama de volta, que o outro não faz coisas por você, quando você dá espaço para trás, você começa a perceber, olha, tem alguma coisa aqui que não está igual, é sempre só eu que vou, só eu que vou. Você tenta resolver isso dentro do relacionamento. Isso não teve resposta, você vai perceber, pronto, não é para ser. Você sabe que não é carência sua. Você sabe que você está tentando, que você tentou conversar, que você não, e o outro não faz por você, como você reparou aqui no relacionamento anterior, você mesmo vai dar esse passo de, olha, acho que não é por aí. O que aconteceu foi aqui, você sufocou, 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 sufocou até que aquilo perdeu a graça, virou um tédio para ela, não tinha mais graça, e quando apareceu algo que se tornou mais conveniente, quando ela teve uma alternativa, ela te deixou, né? Se em poucas semanas ela já estava com o outro, provavelmente foi isso que aconteceu. Então, repare nesses pontos. Repare nesses pontos.
tá? O problema aqui, na história que você me conta, não é sobre se magoar, isso é inevitável nessa vida, tá? Amar é se expor, amar é se expor. Né? Quem ama se expõe, né? Então, o que a gente precisa aqui é entender que a natureza do namoro é o discernimento, e para esse discernimento acontecer da forma correta, eu preciso de um equilíbrio interior necessário para que eu tenha o discernimento correto ao final de tudo. Maravilha, Zezinho. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai com calma, mas vai na fé. Beleza? Quero deixar aqui para vocês, né, um salve. Quem quiser me mandar casos, vai lá no meu Instagram, @FabianoVDias, manda lá para mim no direct. Manda um caso aqui. Quem sabe a gente analisa o seu caso no Fale com o Terapeuta. E mande para as pessoas que precisam, tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e